eu queria lembrar também a todos vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Cia Letras em Cena. E para também se inscreverem na nossa página no Facebook, Companhia Letras em Cena. A gente está em plena atividade, as exibições de Mau Encontro acabam na próxima quinta, mas a gente ainda vai ter mais 2 projetos para tocar até o final do ano. Então, a gente conta com a presença de vocês e também para assistir os vídeos que os artistas da Companhia Letras em Cena fazem e editam no canal, tá? Então, é com muito prazer. Qual das duas quer começar? Que isso eu não lembro. Não, a gente não tudo bem. Não, queria saber, Graça, gostei, que a gente falasse um pouco sobre o autor da peça, que eu não vi o nome dele. Acho que é Guilherme, né? É Guilherme Matos, tá? Esse foi o primeiro texto que ele escreveu, tá? Eu conheci porque em 2014 eu fui chamada pela Funarte, eu representei São Paulo, na região sudeste, num concurso nacional de dramaturgia. A gente leu mais de 270 textos, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E aí, alguns chamaram a minha atenção. A gente tem a companhia, lemos esses vários textos e escolhemos 3 textos para montar. 2 de 2 mineiros, e os 3 autores são inéditos em São Paulo, tá? 2 de 2 mineiros, que é o Circo de Baratas e as Cornucópias da Fortuna, que nós vamos montar até o final do ano pela Leo de Blanc, e o texto do Carioca, do Guilherme Matos, que é o Mau Encontro. Aí, como o Mau Encontro tem 7 atores, e o Mau Encontro discute questões que, ao nosso ver, estavam na pauta do Brasil da época, né? A gente optou por inscrever o Mau Encontro no Prêmio Zé Renato de Teatro. E aí nós ganhamos esse prêmio em 2018, estreamos a peça em 2019 no espaço da Companhia da Revista. E agora estamos online. Muito legal. Eu queria perguntar para vocês duas, tá? O que a peça bateu em vocês? O que vocês destacam? O que vocês gostaram? O que não gostaram? Tal? Pode abrir o jogo aí. Fala aí, Esther. Posso começar. Olha, eu gostei muito. Eu achei uma situação muito interessante, né, em que essas pessoas se encontram nessas salas VIPs. Eu não tenho esse cartãozinho de sala VIP. Às vezes eu entrava porque alguém me convidava para entrar. Às vezes estava tão lotado que eu falava, Deus me livre, eu prefiro ficar fora da sala VIP. Mas é legal, né, você ver a relação, as pessoas, a riqueza das pessoas, como é que elas se respeitam, se desrespeitam, a entrada daquele cara sem cabeça, que é ótimo, que ninguém não dá a menor bola, parece que está entrando uma coisa normal, eles não têm a menor, né, reação frente àquilo, e o julgamento, falando que ele era a coisa do ator, né, que teve um ataque, que deu uma garrafada na cabeça dele. Quer dizer, é uma situação muito, muito estranha, muito incrível e muito verdadeira, né? Quer dizer, do racismo, das pessoas se colocarem de uma maneira sempre superior, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, é um momento muito interessante, social, né? É uma crítica social bem interessante, e as pessoas são assim mesmo, né? Cheias de preconceito, esse aqui, o Pedro, que fala umas coisas horrorosas, e tem os personagens mais, a menina, a atriz é mais bacana, a Gabriela faz aquela senhora é ótima, os atores estão muito bem dirigido, muito bem a movimentação, a maneira que vocês estão em cena é muito legal, muito gostosa, muito bem feita, e é um show de atores, né? E nesse tema, que é um tema muito interessante, esse tema de como é que as classes sociais se degladiam em todos os lugares, né? Eu concordo muito com você, porque realmente o que eu acho muito interessante que essa peça revela bastante, que em qualquer situação crítica, pode ser em qualquer lugar ou diante de algum acontecimento, as pessoas permanecendo juntas, elas começam a se mostrar descaradamente em pouco tempo, né? Sem querer. Você nem imagina, de repente, o cara já está tendo o surto dele, já está mostrando quem ele é e tudo mais. E aí, nessa sala, me lembrou algumas situações em que eu acho
inacreditáveis, na verdade, quando você vê o quanto as pessoas não querem ser iguais, né? Não querem ser iguais. Então, por exemplo, quando a pessoa quer uma boutique muito chique, é porque ela faz questão de que seja cara para que ela se diferencie, para que ela tome distância, né, dos outros. A posição especial é só para mim, eu. Isso existe tanto no sentido da riqueza, como no sentido do intelectual, que também fica guardando coisas para jogar no momento certo, para provar o ponto que ele é mais para achar o outro assim, né, naquele momento crítico. Isso também existe na nossa classe, por exemplo. A gente sabe a coisa do prêmio, né? O prêmio é uma coisa terrível. E no jornalismo, né, quando eu tive um pouco próxima dessa atividade jornalística, algumas vezes estive, e também é incrível o quanto as pessoas guardam coisas, coelhos para tirar da cartola de repente, estabelecer uma distância, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho bem clara nessa peça, que eu gosto muito quando ela revela isso, é que é muito difícil ser igual. Ninguém quer ser igual. E todo mundo fala em igualdade o tempo todo, mas odiando ser igual. Quer ser mais, né? A gente quer ser mais. Quer estar acima. Ser igual é chato. Se for chato, se eu for igual, eu sou igual. E daí? Acabou, né? Então, para você não ser igual, alguém tem que ser inferior também, né? Então, é incrível isso, né? Como se vai se estabelecendo uma sociedade de classes a partir de uma necessidade de cada um de nós de ter alguém abaixo de si, né? E que seja alguém que cale a boca, que aceite a vida como ela é, aceite os fatos como são e que engula o sapo e pronto, e seja invisível e não chateie, né? Então, e outro dia eu fui levar uma pessoa da minha família a um hospital e era um hospital chique, porque era dentro de um plano de saúde e tal, e me espantei com algumas figuras ali que me parecia que elas estavam realmente numa situação de boutique e que elas queriam, claro, que a gente nem merecia estar ali, sabe? Que havia uma diferença enorme. Mas aqui, quem é você para estar aqui, né? Isso se manifesta de todas as maneiras, né? Então, achei muito interessante o quanto que a peça revela isso rapidamente, né? E tchum, e já aconteceu. Então, gostei muito dessas colocações. Uma segunda coisa que eu queria observar e que é muito positiva nesse espetáculo é que os atores contracenam, né? Então, contracenar é uma coisa bacana, né? Porque ele é um ato também generoso, né? Em que você não está só no seu, né? De uns tempos para cá, principalmente por causa da televisão, não sei se você concorda comigo, mas tem um negócio de representar para frente, né? Porque senão você perde o close. Então, tudo. E ninguém olha para a cara do outro. Quando você, às vezes, olha para a cara do outro, ficou de perfil, já ninguém viu. Então não, né? Todo mundo. E aí você perde essa troca, né? Ótima, que quando você vê isso, né, como os atores desta peça fazem, é uma grande alegria, porque eles estão soltos, né? Dependem uns dos outros, gostam de estar ali, se divertem, né? Estão realmente à vontade e sentindo um prazer muito grande de representar juntos. Isso é uma alma do teatro, que quando a gente vê que está lá e que eles têm, né? Aí a gente se abandona ao espetáculo. É muito gostoso, muito bom. Muito legal mesmo, muito bom. E vai continuar muito tempo. Acho que né? sim. É uma peça que tem vida longa. Vida longa. Esperamos. Gente, quem está assistindo no chat, façam perguntas, tá? Para a gente, para as nossas convidadas poderem responder. Eu acho que eu não apresentei para vocês o Pedro Lopes, que faz o publicitário, está aqui com a gente. É ótimo. A Thelma Dias, que faz a Patricinha. É ótimo. Com a gente, a Cecília, tá? Ele é ótimo, porque ele tem uns surtos, né? Ele é violento. Ele é um...
Ele é eu acho que ele é desses executivos tipo o psicopata americano, sabe? Que faz yoga e tenta todo um equilíbrio e ele... meu background, assim. E aí ele tem esse conflito dentro dele, que ele é um puta escroto, mas faz yoga com a mulher, sabe? E depois bate na mulher. Eu creio ele um pouco em cima dessa linha aí. Ele muito legal. Ele surta em casa, né? Para fora ele parece que é uma coisa, mas na verdade ele é um monstro. Ele é legal, porque ele mostra claramente essa coisa dessa personalidade meio doentia, né? Os outros já ficam mais, sei lá, no mundo deles, né? Ela no Palo Alto, os outros o antropólogo, né? Então são vários tipos assim que você consegue enxergar, e isso que a Esther falou é muito importante, você sentir a vontade de estar junto, né? Essa coisa do grupo realmente, eu que sempre trabalhei em grupo, é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu gosto de teatro de revista, peça de musicais, entrar e sair correndo. Eu, quando fiz o Don Quixote com o Sofredini, eram 14 esquetes, a gente trocava de roupa o tempo todo, corria, brincava. Então, eu adoro isso. A Esther não, a Esther é mais dramática. Eu não sou. Aliás, eu lembro da Esther na Eva Peron, que linda peça. Que ano que foi aquele, Eva? Nossa, tão lindo. Sabe que eu nem me lembro, mas eu não sou muito de datas. Mas é que eu, na verdade, durante um tempo grande, quer dizer, ultimamente, né? E eu tenho essa parceria com o Ariel também, que é muito forte, e nós temos algumas coisas, alguns autores que a gente queria e precisava conhecer, porque eram os grandes desafios para a gente, né? Então, conhecer realmente o trabalho do Berliner, do Brecht, foi um desafio muito grande, porque se eu ouvir falar, conhecer um texto ou outro, é pouco. Se você eu resolvi mergulhar numa trajetória dessa, assim, e saiu o trabalho que eu não me arrependo nem um pouco, custou muito para fazer essa pesquisa e tudo, mas a gente entendeu o que eles fizeram, entende? Sim, sim. E depois, autores, por exemplo, como Rainer Miller, porque Rainer Miller, para mim, fala, eu quero entender esse cara ele atrai, mas eu não sei bem o que ele quer, como é que ele é, e o que é isso, sabe? Tinha tanta gente dona de Rainer Miller, não podia chegar perto do Rainer Miller. Eu tenho horror desse troço. Rainer Miller é meu, você não entende nada, né? Não é verdade? Então, a gente fez questão de chegar ali como ator, você está entendendo? Como ator que se aproxima de um texto, e não como um intelectual, e essa aproximação, e experimentar. Então, essas coisas são difíceis, né? São trabalhosas. Aí parece que a gente é muito querendo fazer papo cabeça, mas não é uma baita curiosidade sobre teatralidade, entende? E daí... E agora eu estou muito interessada na teatralidade da comédia, porque agora isso veio depois que eu vi os sérios. Como é que é o rolo da comédia? Você fez era com a Miriam Muniz? Sim. O Paulo... Ai, meu Deus. Que era músico. O Herculano? Paulo Herculano. Paulo Herculano. Fazia um Verón. Era lindo, era lindo. Eu vi na biblioteca Mário de Andrade. Será que eu estou... Exato. Não esqueci. Essa coisa do teatro é maluca, né? Porque você tem coisas que você não esquece nunca. Vai ficar para sempre no seu imaginário, na sua cabeça. Era lindo, lindo. É uma peça, aliás, que poderia ser refeita. É uma peça de absurdo, né? Absurdo. Muito boa, muito boa. Obrigada, eu adoro a comédia, adoro comediantes, acho você uma comediante maravilhosa, maravilhosa mesmo, Rosi. Tenho a minha admiração e respeito, né? Tem uma carreira espetacular, tá? Gosto muito. Mas eu sou mais da bagunça, assim, entendeu? Eu, como não fiz teatro, como eu não fiz a escola de teatro, para mim é muito difícil, entendeu? Encarar uma coisa mais pesada, mais difícil, com muita técnica. Eu não tenho técnica nenhuma, então eu vou meio que Aí eu me dou mais nessas outras versões, né? Na versão
musical, etc. e tal, que a gente sempre fez, que também não é fácil, né? Outro dia eu encontrei a Cláudia Raia e eu falei, nossa, Cláudia, eles acham fácil, né? Você cantar, dançar, representar, produzir, ser linda desse jeito, tá sempre bonita, porque ela é, né? Ela é uma star, né? A Cláudia no Brasil, ela é realmente essa categoria específica dessa atriz que faz tudo, que canta, que dança, que representa, que, né, Graça? É um dom, né? Não, com certeza. Agora, Rosê, eu te vi uma coisa que eu não esqueço que você fez, foi a Amada Amanda, do Sofredini. Eu amei a peça. Era linda, né? Era linda. E a Esther fez uma peça, eu estava... a gente não tem muita diferença de idade, mas eu comecei depois de você, né? E eu fui ver O que Mantém o Homem Vivo, no Municipal, que era Brecht também. Nossa, eu adorei. E você tinha cenas cômicas ali, eu lembro. Eu me diverti, eu chorei e ri. Que é tudo que eu gosto de fazer no teatro. Eu gosto de chorar, rir ou pensar em algo que eu nunca pensei. Se não acontece uma das três coisas, para mim não valeu. Porque a gente saía do teatro transformado, né? Alguma coisa tem que rolar ali, né? A gente ia para lá para se transformar, graças a Senhor, né? Você saía... Nossa, você não tinha nascido, acho. Eu também, né? Eu também não vi o Galpão, que... Eu também não vi. Galpão ou Balcão? Balcão, né? Eu não vi. O Balcão. O Balcão. O Balcão é o grupo de Minas, aí eu já vi bastante. Muita coisa da Ruth Escobar eu não assisti, entendeu? Infelizmente, a gente perdeu muita coisa, mas vimos também coisas maravilhosas, como nos festivais da Ruth, que a gente conseguia ver as peças internacionais, né? Quer dizer, os festivais são muito legais para você viajar e poder ver coisas do mundo todo, e era uma coisa que só a Ruth Escobar fazia aqui, né, Graça? Não, e era fantástico. Eu devo à Ruth metade da minha cultura teatral, sabe? Sim. Eu vi coisas que me marcaram muito. Lembra daquele La Quadra de Sevilha? Sim, sim. Nossa! Ali a Serra Longa, no Municipal. Serra Longa. Nossa, era uma... Irã, coisas do Irã. O Sesc também fazia coisas, trazia o Serban. Então, a gente acabou tendo essa... Ariane Mushkin. Ariane, O Sesc trouxe, quer dizer... isso é muito importante, né? Isso é muito importante para a gente, né? Tem que aproveitar tudo que aparece, a gente vai ver. Os festivais, aquele festival francês também, o Cargo 92, foi muito legal, veio o pessoal de Nantes com aquele espetáculo de rua. Eu vi! Lembra? Que era deslumbrante. São experiências maravilhosas, né? Que a gente tendo a possibilidade. Eu acho que a gente tem que ver tudo. Verdade. Eu, quando eu entrei na escola de teatro, eu queria ver o Bejar, Maurice Bejar. Sei. E toda vez que o Bejar vinha, eu não tinha dinheiro. Né? Aí ele veio, aí eu jurei, a próxima vez que esse cara voltar para o Brasil, eu vou ver. Aí lá está ele anunciado e eu de novo sem dinheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito. O que eu fiz? Eu fiquei um tempo lá na oficina, onde a Esther brilhou, com o Zé. E eu lembro que uma vez nós fomos invadir a Secretaria Municipal de Cultura do Mário Chamy. Aí invadia, estava lá no bolo, tá invadindo e tal. E aí ele tinha um chefe de gabinete que era judeu, que nem eu, assim, né? Aí, eu não sou judia, mas tenho nome, então tenho metade do passaporte. Aí eu falei, Teatro Municipal? Vou falar com aquele cara. Liguei. Aí a moça falou assim, qual que era a minha ideia? Eu vou trabalhar de graça, limpar banheiro do Municipal, fazer qualquer coisa para ver o Maurice Bejar. O meu salário é ver as 5 restas do Bejar. Aí eu liguei, marquei, aí a moça falou, qual é o assunto? Eu falei, Teatro Municipal. Eu acho que devia ter alguma graça no Teatro Municipal, porque ela agendou, entendeu? Que ótimo! Aí lá fui eu falar com o cara, falar, muito prazer, sou fulano de tal, eu estou na ECA, estudo teatro, tal, blá, blá, blá. Eu tenho que ver o Maurice Bejar, faz parte da minha formação. Ele falou, você quer um emprego? Eu falei, não quero emprego, eu quero trabalhar em troca de assistir.
O que o senhor tem para me oferecer? Ele falou, assim nada, mas sabe o que eu vou te oferecer? Uma carta de apresentação para o empresário. Nossa! Eu saí dali, já fui no empresário. Ó, tá aqui a carta, tá, eu vim aqui trabalhar de graça em troca de ver. Falou, ó, não sei o que você vai fazer, mas pode ficar aí. Entendeu? Você vai assistir. Meu, eu ainda resolvi alguns probleminha lá, acho que aí começou também esse lado produção, né? Meu, aí eu fiquei amiga esse empresário me contratou. Eu vi num ano tudo quanto é balé importante internacional. Eu vi Twyla Tarp, eu vi o Neumayer, e aí ele trouxe também, que aí tem muito a ver com o Kaká, o Jérôme Savary, Le Grand Magique Surqui, entendeu? Que era maravilhoso também. Eu passei um ano vendo só coisa internacional, porque eu fiz essa loucura, né? O duro que quer ver. Pergunta da nossa querida Gabriela Rabelo, a dona Tereza. Maravilhosa. Como vocês veem os personagens dessa peça nesse momento de pandemia? Dá para viajar e imaginar como eles se comportariam? É bem como eles se comportaram na peça. Eu acho que eles são... a gente vê, por exemplo, quando o Ari foi ser vacinado pela segunda vez, tinha um casal do meu lado que eles começaram a falar de política. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse assunto, porque eu já vi que o senhor vai discordar de mim, eu vou discordar do senhor, então é melhor eu evito um pouco esse tipo de questionamento. Eu não sou muito de entrar em... Mas eu acho que eles, sei lá, meteriam pau em tudo, um vai defender, o outro vai falar mal, o outro vai falar bem, né? A nossa sociedade a internet deu a voz para todo mundo acha tudo. Eu acho um pouco um saco, eu gosto de ouvir um especialista. Eu prefiro um especialista do que opiniões, né, que a gente não sabe de onde é que vem e qual é a estrutura, o fundamental dessas conversas, entendeu? Então eu prefiro sempre um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais do que ficar na falação geral. Agora, acho que eles iam falar horror, iam brigar, ia ter sopapo ali, com certeza. Eu tenho um depoimento muito pessoal com relação a isso, porque eu vivi uma situação de aeroporto em tempos de pandemia, né? Quando eu fui fazer essa novela Gênesis, eu fui para o Marrocos, né? E estivemos lá e a gravação no Marrocos foi interrompida pelo rei, porque Marrocos tem rei, né? E ele interrompeu por causa da pandemia e mandou todo mundo embora, né? Então, a gente teve que sair de lá. E eu tinha terminado a minha parte por circunstâncias mesmo, por acaso, tinha terminado. Então, viajei eu e um colega, né, o Tião, e nós viemos juntos por Casablanca e Paris para vir para São Paulo, e ele ia para o Rio. E aí a gente, foi dificílimo tudo. Chegar em Casablanca já foi dificílimo, muito difícil. Mas quando a gente chegou em Casablanca e a gente passou uma noite e acordou assim com um tempo assim de madrugada, super madrugada, 4 horas da manhã, porque era a única van que ia para o aeroporto para ir para Paris. A gente tinha passagem, né? Os dois tínhamos passagem. Então, nós fomos e chegamos no aeroporto, tudo escuro ainda, né? Madrugada, tudo assim, noitão. E a gente com a mala, né? Isso, cada um com a sua mala. E a gente chegou no aeroporto e estava tudo fechado. Então, nós começamos a perguntar ali, desesperadamente, onde é que era o aeroporto, por onde que entrava, né? Porque a gente achou que tinham fechado o aeroporto também. Aí alguém disse, não, é lá. E a gente viu uma portinha. Aí eu pensei, graças a Deus, agora a gente entra naquela portinha, vamos pegar o avião e vamos embora. E aí nós fomos, andamos, gente, andamos muito com aquela mala, chegamos na portinha. Quando a gente abriu, que era uma luzinha, assim, aí nós abrimos a portinha e dentro tinha uma multidão. Era uma gente louca gritando, todo mundo lá dentro, todo mundo querendo ir embora, de qualquer maneira, de lá, querendo sair de lá.
Eram todos estrangeiros, desesperados, todos. E o que acontecia é que o Marrocos tem uma relação especial com os franceses, então, e com os europeus, evidentemente. Então, eles caíram todas as passagens. A nossa passagem não valia mais nada, 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 nada. Tinha uma fila imensa e que ninguém sabia para quê, porque não tinha lógica, mas nada, não sabia porque você estava na fila. Eles tinham caído todas as passagens, eles estavam privilegiando os franceses, então, primeiro os franceses, chamaram os franceses, depois os europeus, e o resto era o resto, que desce no que desce, e nós todos empilhados, eu tinha ganhado uma mascrinha, né? da pandemia, e o Carrasco lá falou assim, comprou 3 mascarinhas, falou, olha, toma, ele me deu de presente, porque ninguém tinha ainda máscara. E eu já estava na 3ª máscara, eu com a máscara toda já podre, naquele monte de gente, todo mundo assim, aglomerado, um agarrado no outro ali, uma loucura, em cima de mala, em cima de tudo, gritando, e gritando por passagem, gritando para ir embora. Era uma guerra, que vocês não podem imaginar o que foi aquilo, e todo mundo tentando cantar alguém para ver se conseguiam algum privilégio para fora. Foi um horror. Não tinha comida, estava tudo fechado. Não tinha comida nem dentro nem fora de nada lá em Casablanca, tudo fechado, não tinha comida. E no aeroporto também não. E a gente que tinha saído às 4 da manhã, antes do café da manhã, já estava no quase meio-dia e a gente não tinha comido nada, ele estava quase desmaiando com aquela máscara pendurada. Então começou a ter problema de pressão, pensei que ele fosse morrer. Gente, que loucura. Aí nós falamos assim, vamos lá para fora, porque ninguém aguentava mais, vamos desistir, vamos chamar alguém, vamos falar para a produção, que vem pegar a gente aqui, qualquer coisa. E aí a gente foi indo ali para fora, e de repente eu senti cheiro de café. Olha que loucura. Tem café em algum lugar, tem café. Aí eu olhei assim, e fui andando pelo cheiro. Ontem, uma cafeteria que, desobedecendo às ordens do rei, está vendendo café com leite, entendeu? Nossa, que glória! Eu comprei um café com leite e um brioche, e foi glória. Tomei aquele café, cada vez que eu tomo café com leite, eu penso naquilo. Aí eu tomei aquele café, comi aquele pão, me senti revigorada. Nós voltamos de novo para o tal do saguão. Voltamos, encontrei de novo aquele homem que a gente tinha cantado. E eu falei assim, bom, então... Aí ele falou assim, espere. Ele falou para nós, espere, entendeu? Não vão embora. Falei, gente, tem uma esperança. Ficamos ali mais um tempão, entramos numa outra fila de espera, que não tinha lógica nenhuma, era uma coisa assim. E aí, de repente, demos uma passagem para nós e nós fomos embora. Então, eu acho que eu posso dizer para você que um momento como esse, assim, de real desespero pandêmico, é de um desamparo terrível. Você é capaz de qualquer coisa naquele momento, entende? Era uma guerra onde as pessoas se detestavam todas, uns porque eram ingleses, outros porque eram franceses, e porque outros passavam à frente, e tinha umas mulheres que gritavam, e tinham ataques no meio, assim. As mulheres em várias línguas. Meu Deus! Então, era a humanidade desesperada ali, entendeu? E vocês não eram vocês, então brasileiro não servia para nada, para nada. Os brasileiros tudo agarrados no outro, tentando ver. Nós aqui resolvemos fazer barulho para ver se alguém prestava atenção. Gente, nós pusemos aos berros, passamos por aquela falta de educação nojenta, que a gente sempre faz assim, né? E aquela máscara já podre e tal. Gente, peguei tudo já. Eu pensei, peguei tudo, já não adianta mais, já vou morrer, pronto, acabou-se. De repente, quando deram aquela passagem para mim, para o Tião,
e a gente saiu, entrou lá dentro, e de repente era tudo normal, e quando a gente viu, a gente estava sentado no avião da Air France com uma comida ótima. Ah! Que ótimo! Mas o momento Casablanca, cada vez depois que a gente continuou gravando aí no Rio já, né? Que a gente olhava um para o outro e lembrava de Casablanca, aquilo foi uma coisa. Eu senti Casablanca, sabe aquele Casablanca do filme? Aquele desespero, é como se estivesse na guerra mesmo, não vale nada. Um estrangeiro nessa hora no exterior, quer dizer, um brasileiro no exterior, você está numa terra estranha, você não vale nada, absolutamente nada. Se você morrer, ninguém vai nem olhar para você. É zero, zero, zero. É como se todo mundo quisesse se livrar do estrangeiro imediatamente. Isso é uma coisa interessantíssima. Na hora que fechou o aeroporto e esses caras que eles vieram aqui nos contaminar, todo mundo quer que você suma daquele país, que se você vai embora, os caras botaram as pessoas para fora dos hotéis, sem ter para onde ir, entendeu? Teve coisas assim tenebrosas que aconteceram, as pessoas desesperadas, sem ter dinheiro, sem ter comida, sem ter nada, sem ter condição nenhuma, e não tinha, era só todo mundo atrás do bendito consulado para ver se salvava. Sim. Então, acho que assim, a gente é capaz de tudo. Numa situação de aeroporto, estou contando para vocês porque tem a ver com essa situação aí. Lá ninguém é VIP. Não. Na desgraça, ninguém é VIP. Pô, é uma peça, hein? É um filme, é maravilhoso. É uma situação. Maravilhoso, uma situação incrível. Você também viu uma coisa quando no México teve lá um terremoto? Não estava? Estava no último dia, foi dia 19 de setembro, a gente saiu no último avião que conseguiu sair, a gente veio, era o dia da volta mesmo, né? É uma loucura, a cidade inteira destruída, caída, foram 200 mil mortos, foi meio bravo, foi bem bravo, a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. E a sorte é que a gente tinha as passagens, a gente conseguiu chegar no aeroporto, não sei como, né? Naquela hora, naquela loucura, tinha uma produção que acabou levando a gente para o aeroporto, senão também... E teve gente que ficou lá, o nosso técnico ficou lá, o Leno, ele quis ficar no México, eu não sei o que aconteceu com ele lá, entendeu? Um ficou na Colômbia, um outro técnico nosso ficou na Colômbia, e na Colômbia também foi uma loucura, porque a gente foi para o Festival de Bogotá, e na Colômbia era uma loucura, porque todo mundo, os caras muito armados na rua, né? E eu falei, nossa, mas que esse povo maluco, não sei o quê. E a menina do Teatro da Candelária andava com colete à prova de balas, a diretora do teatro. E eu falei, mas escuta, Patrícia, por que você anda com colete? Eu falei, porque aqui não tem nada, aqui tem bala, aqui não tem censura, aqui há balas. E é verdade, né? Eles matam tudo, o presidente mata o deputado, mataram o presidente. Aconteceu até com Gabriel Vilela, ele foi para o teatro, estava lá esperando para entrar no teatro, de repente entra um monte de guardas, era o candidato a presidente que tinha ido assistir a peça, né, paramentado, cheio, não sei o que lá. Uma semana depois que a gente foi embora, eles mataram ele. Então, são coisas que acontecem fora, né? E a gente chegou na Colômbia fazendo gracinha com a Igreja Católica e se ferrou, né? Porque no dia seguinte estava no jornal, não vão assistir a peça, Teledão, e o Kaká foi ameaçado de morte na Colômbia. A gente não levou a sério, mas o Kaká falou, gente, eu não podia nem sair do hotel. A gente ia para o teatro num carro de bombeiro, e a gente achava o máximo. Estamos indo no carro de bombeiro. A gente não tinha nem noção do que estava acontecendo. E a Fanny Mickey, que era a diretora do festival, que é a diretora da banca cafeteira, era um festival enorme, deve existir ainda na Colômbia. Ela falou assim, olha, gente, eu não posso garantir a segurança de vocês quando vocês voltarem de Caracas. Então, vocês não vão... que a gente voltaria para Bogotá para fazer uma temporada. Ela falou assim, não, agora eu não posso garantir mais nada com vocês. Vocês estão correndo risco de vida. Então, é muito louco, é muito louco. São coisas que acontecem quando você viaja, entendeu? E quando você chega num país católico, como a Colômbia, e quer fazer gracinha com a religião. Não dá, né? A gente teve o que a gente fez, a gente recebeu em troca. Então... Gente, tem um bando de perguntas aí, deixa eu só
Dá um beijo para a Sueli Gonçalves, que está aí nos assistindo, minha aluna, beijão para você. Um comentário aqui no chat, aí eu gostaria que vocês comentassem o que vocês pensam a respeito disso, né? O Coelho disse: eu gostei muito da peça, mas não entendi bem o papel do antropólogo. Ele me parecia uma pessoa que se colocaria como um contraponto mais forte em relação aos preconceitos dos demais. No final, ele me pareceu neutro, e a fala final da Mônica para ele me surpreendeu. Ele representaria a parte da elite consciente socialmente, porém incapaz de contestar os membros de sua classe, de tomar partido pelo que acredita? Eu acho que sim. Aliás, eu perdi o que ela falou para ele. O que ela fala para ele na última fala, vocês lembram? Ela fica sozinha com ele. Ele vem, né? Ele volta e ele pergunta para ela: você não vem? E ela fala: não, eu vou ficar aqui até a polícia ou os médicos chegarem. Tá. Ela responde isso. Eu também achei que ele se posicionou de uma maneira... não tomou muita posição dentro daquela situação. Não sei. Eu acho que é uma das características daquelas pessoas que estariam ali, né? Uma se posiciona muito, a outra já mete o pau, a outra já fala bobagem, o outro já é julgado, né? Esse julgamento que existe o tempo todo, né? Fulano falou isso, ele é assim, sem você saber quem é a pessoa. Então, eu acho que realmente ele ficou numa posição meio... Não sei, Graça, não sei. Não sei o que vocês discutiram entre vocês. Eu acho, eu entendo essa dúvida dele, né, ou dela, não sei. O antropólogo, para mim, pelo que eu entendi das nossas discussões e tal, o autor não tinha pensado em colocar atores negros na peça. Ele queria uma branquitude absoluta, né? E nós optamos por colocar 3 atores negros, né? Mas com posições bem diferentes entre si, né? A personagem da Thelma, Cecília, nem passa na cabeça dela que ela é negra, né? O personagem do Luiz sabe que é negro, mas não se vê, por exemplo, pegando o que a Esther falou, igual ao segurança, que é negro também. Ele é diferente, né? Ele não se solidariza, ele não cria empatia pelo segurança, a não ser aquele berreiro generalizado e inútil que todos os personagens fazem, os brancos e ele também. Então, ele é um personagem dúbio mesmo, né? E o personagem da atriz, que é negra, mas que entra com uma peruca loira, disfarçando a negritude, e no final tira essa peruca loira, assumindo a negritude e ficando com segurança, perdendo o voo, ele é meu igual, com ele eu fico, é uma outra posição, né? Então, eu acho que a razão aqui, ele assim como a minha personagem também, a Francisca, é aquele povo que fala, que tem um discurso pretensamente progressista, mas que na hora H não age, não atua, né? Chegou, os voos foram liberados, tchau e bênção, entendeu? Lá vou eu pegar meu voo e dane-se o mundo, entendeu? Eu acho que até, em geral, isso assim na vida, né? Esse recuo na hora da cumplicidade, na hora da solidariedade real, que compromete, ele é o comum. Nós todos somos, teoricamente, uma série de coisas, né? Mas na hora de que qualquer uma dessas coisas realmente nos comprometa, em geral, existe um recuo, né, estratégico para as minhas questões, um rapa fora, né? Isso é o normal. E isso também é uma coisa bem interessante que a peça denuncia, isso ela mostra, né? Que na hora H não tem essa, né? Que você ficar, você se solidarizar implica numa sequência de coisas que ninguém vai querer assumir a vida do outro. Essa frieza todos nós temos, né? Eu acho que, pegando um pouco esse gancho da Esther,
Eu acho que o personagem do Dudu e o teu, Graça, eles incomodam por aí, porque eles são os mais próximos da gente. Nós somos eles, né? Eu demorei para entender o Dudu também, por isso quando a Thelma começou a fazer a pergunta, eu me identifiquei. Porque o personagem do Dudu, eu ensaiava aquilo, falava de serviço do que ele está aqui na peça, né? E tentando entender para construir as minhas relações com ele e tal. E demorou para cair essa ficha. Eu falei, cara, o Dudu sou eu. Numa situação de pega para capar, a gente negocia isso. O que a gente salva e o que a gente não salva. E o Dudu e você, acho que representam essa negociação com a gente mesmo. E por isso que a gente não entende direito mesmo. A gente fica falando, mas por quê? Porque quem se identifica com quem está sendo injustiçado pode ser incluído, né? Sim. Mesmo na exclusão do outro, na injustiça do outro. Sim. E todos nós tememos isso. Então, a gente prefere fingir que não percebeu, né? E até certo ponto, mas depois disso já não sei, nem vi, nem percebi, passa batido. Exatamente. Isso é normal. Às vezes até a um ponto que chega até uma extravagância mesmo, né? De você ser, meu Deus do céu, como é que todo mundo está vendo isso e todo mundo está fingindo que não vê? Sentimento de pura autodefesa mesmo, de não ser prejudicado, né? Porque se eu ficar junto, eu vou sofrer as mesmas penas, né? Nós estamos testes como modos de sobrevivência, né? De autodefesa. Eu justifico hoje em dia muita coisa que era mais radical. Hoje eu procuro entender o humano mais, de que o humano é um cara muito inseguro, sabe? O ser humano toda hora ele está por um fio, né? Qualquer coisa, nossa classe, então nós, né? Fio, qualquer coisa atinge a gente de porrada logo de cara, né? E a gente está vendo isso na pandemia, por exemplo. Então a gente sempre, a gente é meio covarde mesmo nas coisas. E o intelectual tem essas características, quer dizer, você dizer defender uma tese é muito bacana, mas se comprometer com coisas concretas e humanas e se arriscar junto, nem na universidade, nem nos canais de televisão, nem né, nas grandes empresas. Não é, porque o cara vai pegar, se ele for junto com o cúmplice do injustiçado, ele também tem que sair ou tem que tomar uma posição. É complicado. A gente é humano, né? O humano tem esse problema. Né? O Coelho ainda continua aqui, né? Ele questiona aquela fala da Valéria, uma das falas finais, né, do personagem da Mônica, que fala que tudo que aconteceu ali foi melhor do que ficar falando com ele durante o tempo de espera. Nossa! Ela agride ele mesmo no final. Mas eu também acho que ela agride por duas razões. Uma, pela questão da negritude, que ele, na prática, ele não está nem aí com segurança que é igual a ele, não o vê igual. Outra, por ele ter sido cúmplice de ver o vídeo dela. Né? Ele pulou lá para ver. Né? A única que não vai ver sou eu, é o meu personagem. Os outros todos ficam lá grudados, vendo, tal, papapá. E ela se sentiu provavelmente muito humilhada. Então, essa agressividade... E outra, desde o primeiro momento, a abordagem dele é de tratá-la como um objeto, né? Como uma mulher gostosa, que ele está afim. E ela já rechaça de cara, né? Aquele tipo de abordagem que o personagem do Pedro também tenta, ela não está afim. Né? Ela não está afim. Então, essa agressividade dela, eu justifico por aí também, sabe? Meus amores, eu acho que nós estamos... Né? Nós até já passamos um pouquinho do nosso limite. Certo. Uma coisa que eu esqueci de falar, o Fábio Sormani, que é jornalista esportivo do Grupo Disney, não pôde estar aqui com a gente hoje, porque ele está na transmissão do jogo do Santos contra o Boca Juniors, tá? E, em função disso, na época que nós agendamos, que nós marcamos, a Libertadores tinha parado. Agora a Libertadores voltou com o jogo quase todos os dias. Entendeu? Então, ele não pode estar aqui com a gente.
e pedir desculpas, tal, mas é perfeitamente compreensível, foi uma razão Uhum. Eu queria agradecer demais a presença do público. Pela realização, cumprimentar os atores pelos trabalhos, pela construção cênica, pela construção de personagens, por esse ato bacana, que eu adoro, e é uma coisa que me comove mesmo, porque eu conheço você, conheço a Imara, conheço a Gabi, conheço o Eduardo, e mesmo os que eu não conheço, mas eu sei o esforço que se faz para criar um espetáculo, entendeu? E que quantas vezes, quantos nãos a gente encara até ter sim de um Zé Renato para poder fazer um trabalho. E eu amo essa categoria por essa capacidade de se obstinar, sabe? De dizer, vou fazer isso mesmo. Eu acho linda, é por isso que o teatro resiste, que ele sobrevive, né? Por essa vontade, essa paixão imensa, né? Que leva você. Então, quando eu vejo vocês realizando, né? E podendo ir para frente, eu fico muito feliz, poxa, muito bacana que a Imara está dirigindo, que a Graça e a Gabi estão juntas trabalhando, que esses atores estão fazendo esse belíssimo trabalho e que eles estão dando uma bela contribuição à arte cênica, com toda certeza. Meus parabéns para vocês e desejo ao Guri que sejam muito felizes mesmo. Eu também quero agradecer também a participação, a Esther, há tanto tempo que a gente não se vê, e dizer que realmente eu gostei muito. Eu sempre tive um problema, ver teatro na televisão, mas foi tão gostoso, tão bem gravado, que eu me senti super dentro de um teatro, entendeu? À vontade, com vocês, dando um banho, e eu quero parabenizá-los e dizer que vocês têm que continuar com essa peça. Isso é para 10 anos.